E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que nós temos na aula de matemática hoje. O objetivo da aula é compreender e resolver situações problema envolvendo porcentagem. Para a gente resolver problemas envolvendo porcentagem, a gente precisa se lembrar como resolver porcentagem. Vamos ver? Ó, você poderia dar um exemplo de uma situação real onde a porcentagem pode ser usada? Você já ouviu a porcentagem sendo usada em algum lugar? A porcentagem aparece apenas em problemas financeiros? Boas perguntas. Primeira coisa, se você nunca ouviu porcentagem em lugar nenhum, em que mundo você está? Porque a porcentagem ela aparece em vários momentos da sua vida. Aparece em jornal, aparece em gráfico, aparece em textos pela internet. Então, porcentagem é uma coisa que aparece em todo lugar. É uma linguagem, é uma maneira de você se expressar. Então, esteja mais atento ao seu contexto, que você vai ver a porcentagem aparecendo em vários lugares, tá? E ela não é utilizada só em problemas financeiros. Dá uma olhadinha? Ó, cerca de 75% da superfície da Terra é coberta por água. Isso é um fato do nosso cotidiano, em que a porcentagem aparece, tá? A laranja representa 49% da produção brasileira de frutas. Ou seja, quase a metade da produção brasileira de frutas é de laranja. Você sabia disso? Não sabia? Pois é, são os nossos produtos de produção nacional. Uma parte é consumida no Brasil, uma parte é exportada, né? Então são fatos que fazem parte da nossa vida, que nos afetam de alguma maneira. Recordando, a porcentagem é uma razão de A para B, né? É uma divisão entre dois números, sendo que o B, ou seja, o denominador, é igual a 100. Tá? Isso é um fato. Segundo fato, a ideia de porcentagem está relacionada com a representação de partes de um total de 100 partes. Tá? Então, de novo, ó, representação de partes num total de 100 partes. Tá? Daí a leitura do símbolo, essas bolinhas e o tracinho, ser por cento. Porque eu sempre vou estar considerando uma quantidade de partes em relação a 100. Tá? Formas de calcular a porcentagem. Fração de quantidade. É só você lembrar que, por exemplo, 3% é 3 sobre 100. Então você calcula lá 3 sobre 100 do número. Tá? Fração equivalente. Números decimais e proporcionalidade. Tá? Vamos ver se a gente lembra alguns detalhes dessas conversas aqui. As maneiras de calcular a porcentagem. Tem o exercício 1 para você, o praticando número 1, que é um exercício que caiu na prova Paraná. Dá uma olhadinha comigo. A equipe organizadora de um time de futebol colocou à venda 120 ingressos de um jogo beneficente. Até o dia desse jogo, 100% desses ingressos tinham sido vendidos. Quantos ingressos foram vendidos para esse jogo beneficente? Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
conseguiu resolver esse exercício. Esse exercício caiu na prova Paraná, certo? E ele fala de um jogo, do número de ingressos. Vamos dar uma olhadinha ali no exercício para a gente entender direitinho os dados e ver se não passou nada despercebido. Olha lá. A equipe organizadora de um time de futebol colocou à venda 120 ingressos de um jogo beneficente. Até o dia desse jogo, 100% desses ingressos tinham sido vendidos. Quantos ingressos foram vendidos para esse jogo beneficente? Então, olha só. Você deve estar pensando bem assim, professor, mas não pode ser essa resposta, porque ela é muito óbvia, ela é muito simples. Será que você está certo? Será que você está errado? A grande questão aqui é o seguinte, eu estou falando de uma quantidade de ingressos, 120 ingressos. E foi vendido 100% desses ingressos. Aí você precisa lembrar, quanto que é o 100%? 100% é tudo, é o total. Se fosse 10%, ia ser uma parte de 120. Se fosse 8%, ia ser uma parte de 120. Mas eu estou falando do 100%. E o 100% é tudo. Portanto, quantos ingressos ele vendeu? Ele vendeu 120 ingressos. Fácil assim, professor? É. Porque esse exercício não é para você saber, não é para mostrar que você sabe fazer conta. Esse exercício é para a gente saber se você entende o conceito. E qual que é o primeiro conceito de porcentagem que a gente tem que entender? Que 100% é tudo. Então, se eu tenho 120 ingressos, eu vendi 100%, então eu vendi tudo. Certo? Então, sempre que eu falo de 100%, eu me refiro ao total. E qualquer porcentagem menor que 100% é uma parte desse total. Beleza? Vamos conferir a resposta? Dá uma olhada comigo, então. Olha lá. Vamos lembrar que o todo representa 100% dos 120 ingressos do jogo beneficente. Portanto, 100% é igual a 120 ingressos. Facinho, né? Ah, professor, eu não sabia que dava isso. Talvez, por você estar acostumado a resolver problemas mais elaborados, problemas mais difíceis, você não tenha acreditado na solução ser tão simples. Mas, pelo fato da solução ser simples, não desqualifica o problema de matemática. É um problema, é uma pergunta que precisa ser respondida. Pode ser uma pergunta fácil de se responder, mas ela precisa da resposta ainda assim. Tá bom? Então esse exercício é bem interessante para você ter a percepção do total. O total é 100%. Então se for 120 ingressos, 100% é 120. E se fosse 10%? Te peguei, né? 10% é a 10ª parte de 100%. 100% dividido por 10 é 10%. Então é só você fazer o total, 120, dividir por 10 e você vai ter 12 ingressos. Isso seria 10%. E dá para pensar muitas outras porcentagens a partir disso. Beleza? Então vamos continuando. Resposta: foram vendidos 120 ingressos. Lembrando ali, ó, fração decimal, porcentagem na forma decimal e porcentagem na forma de fração equivalente também, tá? Na forma decimal, o que eu tenho? 56% é 56 sobre 100. 2 zeros, então você vai ter duas casas depois da vírgula, 0,56, tá? Para dividir por 10, por 100, por 1000, você desloca a vírgula da direita para a esquerda, tá? Então, olha só. E a fração equivalente? Eu tenho 12/25 para transformar em porcentagem. O que eu posso fazer? Transforma 25 no denominador 100. Para que isso aconteça, você tem que multiplicar por 4. Se você multiplicar por 4 embaixo, como é uma fração equivalente, você precisa multiplicar por 4 em cima também. Então, 12 vezes 4, 48. E 48 centésimos é 48%. Então tá aí. Tá? 12 ideias porque a gente vai usar para frente. Agora nós temos o segundo exercício. Dá uma olhada comigo. Uma pesquisa a respeito da utilização da internet no Brasil, realizada em 2016, apontou que 76,4% dos brasileiros utilizam a internet para assistir vídeos, programas, séries e filmes. Qual é a representação decimal desse percentual apontado? Então eu quero a representação decimal daquela porcentagem ali. Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
E aí, pessoal, nós vamos agora fazer a correção desse exercício e eu quero saber qual que é a forma decimal da porcentagem que aparece ali. Bom, a porcentagem que aparece ali é 76,4%. Como é que eu transformo em decimal? Bem fácil, dá uma olhada comigo. Ó, lembre-se que quando dividimos por uma potência de 10, basta deslocar a vírgula para a esquerda, tantas casas quantos forem os zeros, o expoente da potência. Então, olha só, se eu estou dividindo por 100, a minha vírgula vai se deslocar 2 casas para a esquerda. Então, como é que vai ficar o 76,4 sobre 100? Vai ficar 0,764. Beleza? Então, tá ali. A representação decimal de 76,4% é 0,764. Tudo o que você precisa saber é 76,4 em porcentagem. 76,4 sobre 100. Divisão por 100, a vírgula desloca 2 casas para a esquerda, tá? Portanto, você vai ter 0,764 o meu número decimal. Bem tranquilo, né? Vamos para o próximo exercício? Terceiro praticando, também é um exercício que caiu na Prova Paraná. Para ser aprovado em um curso de inglês, Luciano precisa acertar no mínimo 65% das 80 questões de um teste. Quantas questões deste teste Luciano precisa acertar no mínimo para ser aprovado neste curso? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Então agora nós vamos fazer a correção desse exercício. Basicamente você tem o Luciano, numa prova de inglês, para ele passar, ele precisa acertar 65% das 80 questões da prova. Tá? Então nós vamos calcular o número mínimo de questões que ele precisa ter para ele poder ser aprovado nesse teste. Então dá uma olhada comigo no quadro. Eu vou fazer essa conta de duas maneiras, tá? A primeira maneira vai ser usando um esquema de proporcionalidade. Então dá uma olhada comigo. Eu sei que 100% é o total, é 80. Quanto que é 1%? Vou dividir por 100. E aqui eu também vou dividir por 100. Então, 100 por 100 dá 1%, que equivale a 80 dividido por 100, 0,8. Tá? Agora, como eu quero 65%, eu vou multiplicar aqui por 65. E o 0,8 eu vou multiplicar por 65. Quanto que dá isso? 65 vezes 0,8. 8 vezes 5 é 40, vão 4. 8 vezes 6 é 48, mais 4, 52. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então ele tem que acertar 52 questões. Então, bem simples, né? Fazendo um esqueminha de proporcionalidade, primeiro eu achei o que é 1% e multipliquei por 65%. Essa é uma maneira de fazer. Tá? Então dá uma olhada nesse cálculo. Olhou? Então agora a gente vai fazer de um outro jeito, tá? Então dá uma olhada comigo. Eu quero calcular 65% de 80. Então como é que vai ficar isso? 65% é 65 sobre 100 de 80. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer essa conta de duas maneiras. Ou eu multiplico 80 pelo 65 e divido por 100. Isso vai te dar 5.200 dividido por 100 é 52. Ou você faz aquilo que você já sabe. Pega o 80, divide pelo de baixo, ou pelo denominador, e multiplica pelo numerador, que é o de cima. Multiplica o resultado, né? E você chega no 52 do mesmo jeito, tá? Então o professor resolveu de três formas essa porcentagem dos 65% de 80, tá? Naquele esquema de proporcionalidade, você ainda poderia fazer o quê? Dividir o 100% por 20, você ter 5%, e multiplicava por 13, para ter 65%. Era uma outra saída. Agora, comparando com a resposta da tela, o que nós temos lá? Dá uma olhada comigo. Vamos lembrar que 65% é 65 sobre 100, que é igual a 0,65. 80 vezes 0,65 é 52 questões. Então, nós acertamos. Beleza? Então, nós fizemos esse último problema de três maneiras diferentes. Eu fiz três maneiras no quadro e essa aqui é uma outra maneira. Aí você escolhe aquela que você se sente mais à vontade, que é mais fácil para você, e vai trabalhando as ideias. Beleza? Então, tá ali. 52 questões no mínimo. O que a gente viu nessa aula? Resolução de situações problema envolvendo porcentagem, tá? Deixa o teu caderno organizado, resolva os exercícios direitinho, estude bastante, refaça os exercícios em que você tem dúvida, treina várias formas diferentes de calcular porcentagem e eu te encontro numa próxima aula. Até lá!